Você consegue imaginar anotações tão perigosas que, para serem consultadas, fosse necessário o uso de equipamentos de proteção? Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é verdade? Mas é real. Esses documentos pertenciam a uma das cientistas mais importantes da história, Marie Curie. Vamos conferir mais um fato interessante compartilhado pelo mestre dos gatos. Hoje vamos descobrir como os cadernos de uma cientista se transformaram em objetos extremamente perigosos. Marie Curie nasceu em 1867, na Polônia. Ela revolucionou a física nuclear e a química com seus estudos pioneiros sobre a radioatividade e tornou-se a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Ao lado de seu marido, Pierre Curie, Marie dedicou anos de pesquisa ao estudo de materiais extremamente incomuns e foi responsável pela descoberta de 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. Naquela época, os efeitos nocivos da radiação ainda eram pouco compreendidos. Marie costumava carregar tubos de ensaio com isótopos radioativos nos bolsos do jaleco e os guardava nas gavetas de sua escrivaninha, maravilhada com a luz que eles emitiam no escuro. Ela manuseava amostras sem luvas, sem máscaras e sem qualquer proteção especial. O que Marie Curie não sabia era que a radiação emitida por esses elementos estava impregnando praticamente tudo ao seu redor. Seu laboratório, suas roupas, seus móveis e até seus cadernos de anotações. Durante suas pesquisas científicas, cada experimento era cuidadosamente registrado por Marie em seus cadernos. Ela anotava observações, cálculos, resultados e hipóteses científicas. Dessa forma, seus cadernos se tornaram documentos históricos valiosíssimos. Mas pela exposição contínua à radiação, esses documentos também se transformaram em fontes permanentes de emissão de radiação. Com o passar dos anos e avanço da ciência, os cientistas descobriram que o elemento rádio possui uma meia-vida de aproximadamente 1.600 anos. Isso significa que sua radioatividade diminui lentamente, então mesmo depois de mais de um século, parte significativa da radiação permanece presente nas anotações de Marie. Em razão disso, os cadernos de Marie, apesar de valiosos para a ciência, não podem ser manuseados facilmente. Atualmente os cadernos de Marie Curie encontram-se preservados na Biblioteca Nacional da França. Os documentos ficam armazenados em recipientes especiais revestidos com chumbo e não podem ser consultados como um livro comum. Pesquisadores que desejam examiná-los precisam seguir procedimentos rígidos de segurança. É necessário utilizar equipamentos de proteção contra a radiação e inclusive aceitar formalmente os riscos associados à exposição. A situação é tão incomum que esses documentos históricos são considerados simultaneamente um patrimônio científico e material radioativo. Uma combinação extremamente rara. Infelizmente, para Marie Curie, a exposição prolongada à radiação teve consequências trágicas. Décadas de trabalho sem proteção afetaram fatalmente sua saúde. Em 1934, com 66 anos, ela faleceu devido à anemia plástica, uma doença rara e grave, associada à exposição prolongada e crônica à radiação. Seu caso ajudou a comunidade científica a compreender melhor os riscos envolvidos no trabalho com materiais radioativos. Graças a esse conhecimento, atualmente laboratórios de todo o mundo utilizam rigorosos protocolos de segurança. Muitos dos procedimentos modernos nasceram justamente das lições aprendidas com pioneiros como Marie Curie. Talvez a parte mais impressionante dessa história seja perceber que a ciência pode deixar marcas físicas que atravessam séculos. Os cadernos de Marie Curie não guardam apenas conhecimento. Eles carregam literalmente vestígios dos experimentos que ajudaram a transformar a física, a química e a medicina modernas. São documentos que contam uma história extraordinária. Uma história de descobertas revolucionárias, coragem científica e dos riscos enfrentados pelos pioneiros que expandiram os limites do conhecimento humano. Interessante, não? Deixe seu comentário ou sugestão para o Mestre dos Gatos, de temas que gostaria de ver aqui no canal. Miau!